Olá a todos, olá a todas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ver um mapa de uma moça no qual a gente vai chamá-la de Coração de Marfim. Mas antes de ver o mapa, quero comentar com vocês que o que a gente está vendo aqui é apenas uma parte da estrutura, é apenas um pedacinho. A gente não vai comentar todo o mapa porque não seria nem possível dentro deste tempo que a gente vai colocar aqui. E o outro recado é, quero convidar todos para participar do grupo de WhatsApp do Oráculo, um oráculo por dia, onde a gente consegue ver a energia do dia junto com um conselho. É um grupo que está crescendo, convido a todos, o link vai estar na descrição. Vamos lá então. Vamos começar pensando em Júpiter e Vênus neste mapa, que estão no meio do céu, no topo do céu. Ambos em peixes. Em peixes a gente tem sacrifícios, perca de identidade, amor incondicional. A gente tem muito do místico em peixes. Com Júpiter em peixes a gente tem uma fé natural, uma sensibilidade muito grande, uma compaixão genuína. Também tem idealismo, imaginação fértil, busca por transcendência, tendência à dispersão, dificuldade de colocar limites, gentileza e entrega. E com a Vênus também em peixes, isso aumenta. Amor incondicional, sensibilidade extrema, idealismo romântico, compaixão natural, tendência à fusão emocional. Vulnerabilidade às ilusões também, viu? Beleza na sutileza, criatividade amorosa, fuga diante da dor, busca por espiritualidade no amor. Tudo isso a gente tem com Júpiter e Vênus em peixes. Então aqui a gente tem uma pessoa, vamos focar no ponto de idealização. Uma pessoa que idealiza as coisas de uma forma muito intensa. Ela idealiza, ela deseja e ela tem uma fuga diante da dor. Ela costuma não querer ver as coisas com detalhe. Eu acho muito interessante a gente começar por esse ponto, porque a gente tem nesse mapa o nó do norte em Virgem, na casa 4. Virgem é um signo que presta muita atenção aos detalhes, é um signo que aperfeiçoa, é um signo que faz limpezas, é um signo que... Em Virgem a gente trata muito da realidade, muito do que é realmente real. Só que, no meio do céu, que é aquilo que a gente mais entrega, a gente tem ali Vênus e Júpiter. Então a gente começa por esses pontos, que é uma pessoa com muita tendência a idealizar, a fugir da realidade, a criar cenários ilusórios. E isso vem de um passado, é uma pessoa que já traz essa carga de longa data, já traz isso, muito possivelmente, talvez de outras vidas. Uma pessoa que já mantém a cabeça longe, os pés fora do chão já há muito tempo. Com o nó do norte em Virgem e na casa 4, essa vida é um convite para que essa pessoa consiga botar os pés na realidade, enxergar as coisas como realmente são. Então, com toda essa expectativa, principalmente vamos focar no idealizar. A gente poderia focar no falta de foco, na busca por espiritualidade, da fuga diante da dor, que é o escapismo, mas vamos focar na questão da idealização que essa pessoa faz. Quando a gente idealiza algo, a gente cria nossos próprios critérios para alguma situação ou pessoa, e a gente acredita que a realidade está funcionando de acordo com os critérios que a gente fez. Em peixes, a gente sempre cria critérios muito altos. Por isso que esses critérios criam em peixes o nome de idealização. A gente quer uma coisa que muitas vezes não existe. E em peixes a gente perde a noção da realidade. A gente tira os pés do chão, a gente não enxerga mais as coisas como realmente são. Então, quando eu crio algo na minha cabeça que não corresponde à realidade,
a maioria das vezes, 99% das vezes, eu vou me frustrar. Porque vai chegar um momento que essa realidade vai invadir a minha vida e não vai ter como escapar da verdade. E tudo aquilo que eu idealizei vai ter que se dissolver. Peixes. Então aqui a gente tem uma pessoa que está idealizando um mundo perfeito, relacionamentos perfeitos, trabalhos perfeitos. Ela tem um mundo particular dela que ela cria. E ela cria uma expectativa muito grande em relação a isso. Junto com isso, a gente tem uma lua em Leão. Essa lua em Leão, onde eu preciso sentir que eu tenho valor, em Leão, onde eu preciso sentir que eu sou reconhecida, em Leão, onde eu preciso sentir que as pessoas realmente apreciam o que eu desejo. Então, essa pessoa, ela tem uma necessidade daquilo que ela idealiza funcione. Entretanto, isso pode também ser um conflito, porque muitas vezes ela idealiza a junção com tudo. Uma pessoa que idealiza criando beleza, sutileza, né, que compaixão natural, idealismo romântico, sensibilidade extrema, ela idealiza essas coisas, mas quando chega na sua necessidade, onde ela precisa de reconhecimento, talvez ela não consiga harmonizar essas energias. E isso bate nela com muita força, porque ao mesmo tempo que ela imagina uma conjunção perfeita entre o trabalho, relacionamentos, onde tudo se encaixa perfeitamente, nesse encaixe perfeito, ela pode nem sempre sentir o seu reconhecimento. Nem sempre ela pode sentir que ela consegue isso de forma plena. Então aqui a gente tem uma pessoa que tem um elemento fogo e elemento água muito forte. Repare que essa pessoa não tem elementos na terra. Ou seja, a desconexão com a terra pode ser algo muito forte nessa pessoa. Ela pode ter muita dificuldade em realmente olhar a realidade como é. Uma coisa que acontece bastante, quem não tem um elemento acaba fixando muito nesse elemento e fazendo muitas coisas através desse elemento. Então, pode ser uma pessoa que está muito voltada à realidade, e aí ela está correspondendo ao seu nó do norte, e ela pode estar tão focada que ela esquece suas necessidades, seus desejos e tudo, ou pode ser uma pessoa que realmente perdeu a conexão com a Terra, não consegue ver as coisas de forma simples, como são, as coisas como são. Ela tem muitos elementos no fogo e na água. Isso faz com que ela use essa força do fogo que ela tem, que é Sol, Marte, Saturno, a serviço dos seus desejos. Peixes. Isso pode acabar sendo bem complicado, porque com a lua em Leão, as emoções são quentes. Aqui a gente tem uma pessoa nervosa. Uma pessoa que tudo é meio urgente para essa pessoa. As coisas aqui para ela tem que ser rápido. Ela tem essa tendência a querer tudo para ontem. E ela quer reconhecimento e ela quer ser valorizada. Então todo esse fogo com água misturado pode tornar uma pessoa de emoções muito quentes. Sendo também Coração de Marfim uma moça, a gente também pode pensar na maneira como ela vê o feminino. Então, de um lado, ela valoriza a força, a presença, a expressão marcante do feminino, algo bem solar, magnético, ocupa espaço e brilha. Para ela ser mulher ou lidar com o feminino com o inteiro, envolve mostrar potência, ser vista mesmo, reconhecida, admirada. A emoção precisa de um palco de testemunha, de validação. Existe um orgulho emocional, sentir sim, mas com dignidade, com elegância, com destaque. O cuidado emocional vem com a teatralidade, assim, e honra. Essa é uma lua em Leão. Por outro lado, existe um ideal romântico, suave, compassivo. Ela também enxerga o feminino como algo capaz de perdoar tudo, de se entregar, de dissolver limites por amor. Vê beleza, assim, ser compreensiva, ser doce, devotada. A Vênus em Peixes que quer amar sem exigir.
doar sem esperar retorno, encontrar beleza até na dor. Mas essa visão muitas vezes entra em conflito com uma necessidade emocional de ser o centro. A doação de Vênus parece pedir silêncio, leveza, um tipo de ausência de ego que a Lua não tolera. O resultado é uma tensão entre duas imagens de feminino, uma rainha orgulhosa e um espírito místico. Uma quer a coroa, a outra quer desaparecer no outro. Isso gera culpa por desejar admiração e também frustração, por não se sentir plenamente acolhida quando se entrega. Existe ali uma dificuldade em saber ser feminina, saber se mostra força ou vulnerabilidade, aparecer ou suavizar. Às vezes ela sente que precisa escolher entre ser amada ou ser respeitada. E nas relações ela pode sentir que quando brilha ela assusta, quando se doa se apaga. Essa visão do feminino é no fundo um espelho do conflito entre querer um amor que seja luz, mas também um que aceite a sua sensibilidade. Se ela consegue integrar isso, pode transformar o feminino interno numa força que ama com presença e se expressa com compaixão, sem precisar sacrificar. Principalmente porque em Peixes a gente tem muito de sacrifícios. Sendo assim, essa psique pode ser marcada por uma tensão profunda mesmo entre força e sensibilidade, independência e desejo de conexão. Internamente carrega uma mulher que precisa ser gigante para poder sobreviver, desde cedo. Aprendeu que ser mulher era um sinônimo de ser suave, ou espera, pode ser também, mas de firmeza, prontidão, combate. Com Sol, Marte, Saturno, ela tem esse núcleo psíquico moldado para liderar, agir, iniciar, resolver. Não espera ser salva, mas ela mesma se salva. E muitas vezes salva os outros também. É uma mulher que tem dificuldade em aceitar a própria vulnerabilidade. Sente que se baixar a guarda, perde o respeito. Que se chorar, desaba. Que se amar demais, se anula. Há também, assim, na sua alma uma fome de afeto, de reconhecimento, de fusão com o outro, vindo dessa lua, dessa Vênus. Essa fome entra em choque com uma armadura que construiu para poder sobreviver. Ela quer colo, mas não consegue pedir. Quer entrega, mas não confia. Quer ser vista, mas teme ser reduzida, diminuída, subestimada. No fundo, tem uma cicatriz arquétipa. Uma mulher que precisou ocupar um espaço tradicionalmente masculino para ser respeitada, mas que, ao fazer isso, foi afastada da suavidade, do afeto, do descanso. Ela se tornou seu próprio pai, seu próprio guerreiro, seu próprio abrigo. E isso tornou ela admirável, mas também uma solitária. Essa mulher se sente mais à vontade com homens do que com outras mulheres, mas também em conflito com eles. Admira a força, mas detesta a imposição. Busca igualdade, mas acaba no controle. E nos relacionamentos pode atrair homens frágeis, que é para não ter que competir. Ou por homens duros, para testar sua força. Muitas vezes ela não sabe como ceder sem perder. No seu processo de amadurecimento, ela é chamada a ingressar essas forças, usar essa energia masculina para proteger sua parte feminina. E não para calar essa parte. Isso não pode. Não precisa escolher entre ser forte ou sensível. Ela pode ser as duas coisas. Esse trabalho aqui é permitir que a guerreira também descanse e que a comandante também seja cuidada. Vamos pensar aqui então nesse nó do sul, nesse nó do norte. Essa é uma pessoa que veio com a missão ou com o aprendizado de vida referente aos assuntos de Virgem e Câncer. E quando a gente fala de Virgem, a gente pode pensar em aperfeiçoar. Virgem é aquele cara que tudo quer resolver, tudo quer aperfeiçoar e nunca nada está perfeito. Porque Virgem sempre acha que tem algo a fazer. Então aqui nesse mapa a gente pede para que a idealização e a fuga da realidade seja deixado de lado
e comece a se prestar atenção nos detalhes. Os detalhes aqui são importantes, é o que está referindo aqui a missão de vida dessa pessoa. Aqui é aperfeiçoamento, e é um aperfeiçoamento que é lento, é terra. Não é de uma hora para outra, não é uma grande ideia que vai mudar a sua vida, não. É todo dia olhando um detalhe, é todo dia prestando atenção em alguma coisa. É todo dia focando em alguma coisa e tentando perceber o que pode ser melhorado nisso. Porque se aqui a gente tem uma pessoa que idealiza, que cria um roteiro e que só aceita se estiver dentro desse roteiro, a gente precisa pensar na sua missão, no seu aprendizado. O seu aprendizado pede para que preste atenção nos detalhes, para que analise tudo cirurgicamente. Virgem é um signo que quer tudo aperfeiçoado e a maioria das coisas sempre está nos detalhes. Virgem são os detalhes. Virgem é a limpeza. Virgem é o curar. Então aqui a gente precisa realmente focar em, mesmo que tudo pareça bom e que a fuga da realidade seja algo que seja muito bom, os detalhes. E quando eu falo os detalhes, não é só no detalhe do que o outro fez. É no detalhe do que eu entrego também. Nos detalhes de Virgem, eu preciso ver as coisas inteiras. Eu olho como o outro agiu a mim, eu olho como eu reagi ao outro. Sem perder nada, eu analiso o que eu esperava do outro, o que eu tive de fato do outro, eu me coloco no lugar do outro. Virgem é limpeza, é onde eu consigo entender também a minha vulnerabilidade. É um dos signos mais humildes do zodíaco. E ele está no mapa de uma pessoa como missão de vida, de uma pessoa que tem a lua em Leão. Leão tem uma grandiosidade muito grande, tem um desejo de ser reconhecido muito grande. Mas para esse reconhecimento acontecer, eu preciso realmente focar em cada detalhe, em cada detalhe para ver se realmente tudo que eu planejei, tudo que eu desejei, tudo que eu quis, as ações que eu tive estão realmente me levando aonde eu quero estar. Claro que o Sol, Marte e Saturno no mesmo signo me diz que essa pessoa tem ações muito assertivas. Ela não costuma errar o alvo, mas talvez mesmo não errando o alvo, as suas expectativas podem ser sempre muito maiores do que a realidade. Com Júpiter em Vênus, em Peixes, eu costumo ver os outros quase como seres incapazes de errar ou seres extremamente iluminados. E quando eu vejo o outro assim, que eu não consigo ver o erro do outro, eu me frustro. Porque como que eu vou me relacionar com uma pessoa que não erra? E quando ela errar, eu vou sentir o quê? Eu vou me sentir a pior pessoa do mundo. Só que os seres humanos erram. Apesar de existir o signo de Peixes, apesar dele ser muito ativo na nossa vida, a gente não pode acreditar que existe entre nós pessoas incapazes ou com capacidade de não errar. Existe. Quando eu tenho muitos elementos em Peixes, eu me deixo levar. Não é nem pelas aparências, é pelo aquilo que eu crio das pessoas. Quando eu crio algo que não existe. E aqui eu posso ter uma pessoa muito furiosa, quando ela percebe que a sua expectativa não é correspondida, que os seus desejos não são correspondidos com a sua necessidade de reconhecimento não é acolhido, ela pode ser uma pessoa que pode ficar com muito ódio, com muita raiva. Apesar de provavelmente a situação ter se apresentado nos detalhes, apesar de provavelmente ter tido muitas dicas de que ela estava realmente idealizando, ela pode ser uma pessoa que pode reagir com fúria quando ela percebe que a realidade não corresponde àquilo que ela idealizou. O mais importante, se a gente levar em consideração o nó do norte desse mapa, claro que esse mapa é uma pequena parte do mapa total, existem muitas coisas a serem ditas, né? Mas aqui a gente vai dar um pequeno spoiler desse mapa. A gente precisa pensar que, com o nó do norte em Virgem, na casa 4, mais a lua em Leão também na casa 4,
é importante que essa pessoa consiga olhar de frente para essa necessidade de aceitação, de reconhecimento, que essa pessoa consiga falar dos seus sentimentos de forma clara, objetiva, direto, sem tentar criar situações para tentar mostrar o que sente. Aqui a gente precisa entender os sentimentos da forma como são, sem criar cenários, roteiros, teatros, nada disso. Abandona-se todo esse palco que Leão tem e foca nos detalhes. Tenta entender por que eu tenho necessidade disso, o que aconteceu na minha vida, na minha infância, que fez com que eu precisasse tanto disso agora. Porque o mais provável é que essa pessoa tenha sido ensinada. É possível que dentro da família dessa pessoa alguém fez muitos dramas, muitos teatros, fez com que essa pessoa se sentisse mal. É possível que dentro dessa família, dentro dessa infância, essa pessoa tenha sido ensinada a se doar, a se entregar, a perdoar, mesmo se punir pelo próximo, sabe? A deixar tudo, a se doar assim incondicionalmente. E hoje essa pessoa pode ter uma extrema dificuldade em falar realmente do que sente e da sua necessidade de reconhecimento, de amor, de ser vista mesmo. Por quê? Porque com os planetas ali em peixes, ela precisa deixar de si para se entregar ao outro. Só que quando ela deixa de si mesmo pelo outro, ela também exige que o outro deixe de si mesmo para entregar algo a ela. E aí começa um mar de conflitos, um mar de coisas. E o que acontece no final? Uma frustração imensa, uma tristeza imensa, uma frustração imensa. Eu não tenho uma palavra melhor para isso. Juntando tudo isso, a gente tem uma pessoa também que não consegue confiar nas suas parcerias. Plutão de casa 7, gente, é sempre uma pessoa que tem extrema dificuldade em confiar no outro. Ela está sempre esperando o pior do outro. Então isso pode oscilar tanto, pode ser tão complicado, porque pode ter nos seus relacionamentos, nos seus trabalhos, pode ter momentos que ela está simplesmente esperando o melhor, esperando tudo, idealizando, criando um monte de cenário. Mas daqui a pouco as coisas vão mudando e ela espera o pior, sabe? Então não é só por esperar sempre e não ter. Também tem a questão de ser muito dual aqui. Ao mesmo tempo que eu acredito, ao mesmo tempo que eu espero, ao mesmo tempo que eu idealizo. É como se eu meio que, na minha cabeça, eu meio que dissesse assim, eu sei que no fundo essa pessoa vai me trair, vai me trocar, vai me rejeitar, vai não sei o quê. Essa é uma pessoa que ela tá ali. É um mapa muito dual mesmo. Ela espera uma traição do outro, ao mesmo tempo ela idealiza e acredita naquilo que ela idealiza. Por isso que eu achei tão interessante a gente focar aqui no nó do norte, onde a gente pede, por favor, presta atenção nos detalhes, coração de marfim. Presta atenção no que realmente está sendo palpável. Escute as palavras como elas realmente são. Não crie aquilo que você ouve, não transforme aquilo numa coisa maior do que é. Dê a medida correta para as coisas. Não crie cenários que não existem, não crie expectativas, deixa fluir. Apenas o que está na sua frente, apenas o que pode ser visto, leve isso como algo a ser real. Você é uma pessoa que veio aprender a nutrir e veio aprender a amar. Aprender a amar não é bem o termo correto. Nutrir acho que é um termo melhor. Uma pessoa que tem Plutão na casa 7, ela não confia no outro e ela pode atrair relacionamentos com pessoas que realmente vão dar isso para ela. A gente atrai aquilo que a gente pensa. E uma pessoa que tem Plutão na casa 7 pode sim atrair relacionamentos onde ela vai ser traída, as pessoas serão desleais para ela. Mas a grande pergunta, quando a gente leva em consideração esse nodo, é o seguinte: você, coração de marfim, você está disposto a entregar ao outro aquilo que você quer que o outro te entregue? Você realmente está
Seja honesta mesmo, de verdade. Você realmente quer entregar, você pode entregar, porque se você não pode entregar ao outro aquilo que você deseja, é necessário um trabalho para entender realmente suas necessidades e o quanto você está disposta. Você é uma mulher independente, forte, extremamente capaz de qualquer coisa. E por saber que você é tão forte, tão capaz, fica muito difícil mesmo conseguir parcerias. Pode atrair homens fracos, homens vulneráveis, homens que não vão poder te dar aquilo que você cria uma expectativa. E no fundo, muitas vezes você sabe que acabará se magoando. Mas, para entender por que você se magoa com os outros, é preciso entender as suas necessidades. O que você precisa? É uma lua em leão. Precisa sentir reconhecimento, precisa entender os seus momentos de vida. Mas para você entender o seu reconhecimento, você sabe quem você é, você conhece verdadeiramente os seus talentos, você sabe o quanto você brilha, ou você tem dúvidas do seu brilho, da sua potência, da sua capacidade? Porque com Júpiter e Vênus em Peixes, você é uma pessoa extremamente emotiva, uma pessoa espiritual, uma pessoa cheia de boas intenções, uma pessoa sublime. Mas você reconhece isso em você? Ou você terceiriza? Você espera encontrar isso no outro? Eu acho que quando Peixes está envolvido, a gente sempre tem que pensar naquele ditado: a beleza está nos olhos de quem vê. Porque a questão é que quando eu enxergo uma beleza no outro, uma virtude no outro, uma qualidade no outro, a verdade sou eu que estou vendo. Eu estou vendo no outro isso. Será que isso é do outro? Ou será que isso é meu? Se eu não reconheço isso em mim, eu posso ir para o meu Plutão de casa 7, onde eu não espero nada do outro. Por que eu não espero nada do outro? Pode ser que eu não espere nada do outro porque eu não reconheço isso em mim. Eu não reconheço o quanto eu sou capaz de dar um amor incondicional. Mas nesse mundo fica difícil amar incondicionalmente, não é? Coração de marfim. Mas talvez você consiga tudo o que você precisa, se você reconhecer as necessidades que você tem. Necessidade de reconhecimento. E a partir do momento que você está numa situação que não corresponde ou que não alimenta essa necessidade, esse é o detalhe importante que o seu nodo lhe convida a ver. É hora de se retirar. Você tem ali uma necessidade. Não espere que os outros enxerguem a sua necessidade. Você precisa enxergar a sua necessidade. E quando você enxergar a sua necessidade, se ela não está atendendo você, simplesmente se retire. É isso que eu tenho para dizer para você, coração de marfim. Lembrando que essa é apenas um feedback do mapa. Quem quiser saber mais, sempre tem que entrar em contato para a gente ver os outros aspectos, conversar demoradamente, detalhadamente, como o nodo do coração de marfim nos pede. Eu fico aqui à disposição. Espero que tenham gostado e deixem o feedback, comentários, compartilhem. Beijos!